No mundo ideal, só comíamos coisas saudáveis e não caíamos em tentações. Sabemos que a realidade nos impede, muitas vezes, de fazer refeições com os melhores ingredientes e que nem sempre as nossas agendas se adequam ao ritmo que o nosso estômago pede. Sendo assim, descuidamos a nossa alimentação e, como diz o cantor, o corpo é que paga. Será que não somos capazes de encontrar um equilíbrio? E será que a vida sedentária, cada vez estamos mais condenados, tem também aqui um peso? Como combater estes excessos? Todos queremos estar em forma e saudáveis, mas cada vez parece mais difícil. São os alimentos processados, comer fora de horas e várias horas passadas em frente aos ecrãs. Ir para a cama sem a digestão feita e sair para o trabalho sem tomar o pequeno almoço. Quais são as consequências de tudo isto? Será que o nosso corpo aguenta os excessos que lhe fazemos diariamente? Será que é possível encontrar uma nutrição saudável que nos dê mais e melhor qualidade de vida? Os nutricionistas dizem que sim e hoje vamos ouvir uma delas. Está connosco Catarina Guerreiro. Professora Catarina Guerreiro, muito obrigada mais uma vez por estar connosco no canal da APDI para falarmos sobre nutrição para a saúde intestinal. E eu vou-lhe fazer aqui um desafio. Diz-se que somos o que comemos, não é? E então, se uma pessoa há 50 anos atrás tivesse hibernado, vemos muito isso nos filmes de ficção científica, e tivesse acordado agora, que género de pessoas encontraria, tendo por base esta história da nutrição e da saúde intestinal? Muito engraçado esse desafio. Encontrava gente mais gorda e com uma certa bipolaridade um bocadinho relativamente à alimentação, não é? Porque antigamente o padrão alimentar era diferente. Era claramente menos processados, menos gorduras sólidas, mais gorduras líquidas como o azeite e, portanto, muito menos açúcares do que há agora e, portanto, eu diria que encontrava se calhar uma população um bocadinho mais gorda e com hábitos alimentares piores. Portanto, estamos piores, estamos a viver um período pior em termos de alimentação, ou não? Sim, nós estamos a viver um período grande de industrialização alimentar. Claro que, se pensarmos há 50 anos atrás, foi 1980, em que realmente houve aqui, também nessa fase, houve um crescimento grande do desenvolvimento da produção. Okay. Talvez aí se inicie esta onda grande da industrialização, mas hoje nós estamos a comer muita coisa que não sabemos exatamente o que é que estamos a comer. Alguns aditivos, algumas substâncias muito industrializadas e, portanto, aí sim estamos a comer um bocadinho menos natural. Ok? E isso significa que a nossa saúde intestinal, como é que está? Pronto, a nossa saúde intestinal, na verdade, o intestino, o sistema digestivo é assim o seu conjunto é os grandes órgãos de contacto, não é? De contacto do alimento com todo o organismo e, portanto, enfim, ele terá que sobreviver a estas substâncias industrializadas e, portanto, temos aqui, na verdade, temos vindo a deparar-nos com um aumento de alguma prevalência de algumas doenças mais do foro intestinal. Mais complicadas. Portanto, como é que se muda este paradigma? Porque, de facto, não estou a ver as pessoas a fazerem grandes mudanças nos seus hábitos alimentares, por muito que vocês, nutricionistas, nos digam constantemente que temos de mudar. E mesmo tendo em consideração o número de nutricionistas que vai crescendo, não é? O que prova que a sociedade precisa de vocês. Eu acho que eu acho que a sociedade no geral está mais consciente do papel da alimentação. E isso é bom, não é? Mais ou menos comunicação, às vezes alguma comunicação não muito verídica, mas fala-se mais sobre alimentação e, portanto, há aqui uma fatia da população que está mais consciente e nesse sentido eu acho que nós, com uma literacia alimentar, eu acho que é importante nós termos... batalhar aí na literacia alimentar e depois mudar hábitos não é fácil, mas tendo um bocadinho o conhecimento de porque é que eu devo mudar hábito, porque é que eu devo fazer aquela alteração, vai sendo um bocadinho mais fácil, mas obviamente que a mudança é complicada e é difícil. Fala-se muito que as pessoas têm mais doenças e muitas vezes culpa-se a quantidade de fibras que temos na dieta, se é boa, se é má. Como é que a professora analisa essa questão? Ainda há pouco estive a dar uma aula sobre fibra e a verdade é que talvez dentro dos nutrientes, portanto as proteínas, os hidratos de carbono, as gorduras, a fibra
é um nutriente muito consensual nos estudos científicos como algo que deve ser incentivado ao seu consumo. Porque traz benefícios no contexto cardiovascular, no contexto da obesidade, no contexto intestinal e, portanto, saber trabalhar trabalhar significa saber escolher o tipo de fibra, faz muito sentido em vários contextos. Se calhar para a parte digestiva eu quero mais uma fibra, se calhar quando eu quero emagrecer eu preciso mais de outro tipo de fibra. E aí está a importância, neste caso, do nutricionista e da literacia que é preciso passar para os nossos doentes. E nesse campo aí estamos a anos-luz daquilo que devíamos estar. Estou a falar do conhecimento geral. Porque vocês aprendem todos os dias coisas novas, segundo sabemos. E isso não passa para o cidadão comum, não é? E todos os dias isto vai mudando um bocadinho, não é? E é algo, no caso em particular da fibra, é algo que é complexo e que por vezes mesmo a classe médica e do próprio dos nutricionistas, por vezes não é fácil trabalhar este conceito, mas enfim, em certas patologias é muito importante, no contexto digestivo é muito importante. E eu vou-lhe perguntar isto diretamente, na área da doença inflamatória cada vez é mais necessário, por muito que se diga que a alimentação não é o motor, digamos assim, da doença inflamatória do intestino, mas a presença do nutricionista numa equipa multidisciplinar é obrigatório, não é? Bem, eu sou suspeita, não é? Sim. Sou nutricionista, mas eu diria que sim, que não faz sentido abordarmos estas doenças da maneira como abordávamos há 20 ou 30 anos, em que a solução era o fármaco e ponto final. A solução passará pelo fármaco, mas se não tivermos aqui uma visão integrada de como tratar esta doença e estes doentes, não faz sentido. Nós, obviamente, que a nutrição, nós sabemos que muito provavelmente não é ela que desencadeia uma crise, uma agudização. Porém, obviamente, manipular a dieta consoante os sintomas que se tem faz sentido. E, por outro lado, há outro aspecto que me parece, quando eu tenho numa alimentação substratos que vão promover o crescimento de substâncias benéficas, anti-inflamatórias no meu intestino, como é que eu não aproveito isso? Como é que a minha dieta não vai ser baseada nisso, não é? Portanto, é só desperdiçar aqui uma ajuda importante. Claro. Ainda bem que falou nisso para falarmos na microbiota intestinal e na importância de termos uma boa saúde a esse nível. Como é que anda a nível de microbiota o nosso intestino? Bem, a microbiota é assim um hot topic atual, para vários contextos clínicos e, obviamente, no sistema digestivo não seria obrigatório. Claro, não seria exceção, não é? Portanto, o que é que nós sabemos? Que quando há doença intestinal, quer seja uma inflamatória, quer seja uma mais na área da neurogastroenterite, um síndrome do intestino irritável, o próprio cancro coloretal, a microbiota é diferente. E quando dizemos microbiota é diferente, há aqui um distúrbio nas bactérias, nas boas e nas más ficam desequilibradas. Claro. Como é que a microbiota pode ser modificada? Através de várias estratégias. Uma delas, sem dúvida nenhuma, talvez eu diria que não estou a incorrer em nenhum erro, dizer que a alimentação é um dos fatores mais importantes. Porque as bactérias alimentam-se daquilo que nós comemos. Claro. E, portanto, se nós andamos a comer muita proteína animal, muita gordura saturada, elas vão, as bactérias mais inflamatórias vão crescer mais do que as outras. Se eu comer muita fibra, se eu comer muitos polifenóis, as bactérias anti-inflamatórias vão crescer. Portanto, a alimentação aí tem de facto uma importância vital. E nós, quem trabalha na área da gastro, tem que claramente estar consciente disso. E qual é o efeito dos pré e dos probióticos neste momento? Pronto, os probióticos são bactérias úteis para o intestino, os pré-bióticos são os alimentos para esses probióticos. E sim, nós, em teoria, nós sabemos que aquilo que nós desejamos são muitos probióticos e que se alimentem à custa de muitos prebióticos. Claro. A relação e a evidência científica muito forte acerca de qual estirpe, qual probiótico ainda, estamos um bocadinho longe de a ter. Lá. E isto eu acho que é uma mensagem importante. Nós, quando temos um síndrome do intestino irritável, quando temos uma diarreia causada por um antibiótico, quando temos uma doença inflamatória, a estirpe dos probióticos a utilizar, sendo que ainda existe alguma dúvida na evidência científica, mas admitindo que o vamos utilizar, não são todos iguais.
Portanto, os probióticos não é vou tomar um probiótico e de repente vamos tomar probióticos, qualquer um vou ao supermercado ou à farmácia. Não, há também aqui algum aconselhamento por parte da equipa clínica de qual é a estirpe, quais são as estirpes que faz sentido utilizar. Portanto tem de haver um conhecimento. Sim, à utilização, mas sabendo o que estamos a fazer e qual é a expectativa. Claro. Estamos num contexto real, não é? Há aqui uma outra questão que também se tem falado muito e que a publicidade até tem utilizado a seu proveito, que é a alimentação de consolo, de comermos coisas que nos consolem. Como é que podemos entender isto? Como uma coisa boa ou como uma coisa que pode ser negativa? Porque vamos procurar consolo nos produtos que muitas vezes são aqueles que não devemos ingerir tanto. Eu acho que neste mundo da nutrição vão surgindo às vezes aqui uns conceitos que podem nos levar para alguns caminhos que podem ser um bocadinho mais prejudiciais, mas eu acho que a alimentação deve servir de consolo. Agora nós temos é que ter uma alimentação consciente, portanto, consolo, mas consciente, não é? E também é um conceito aqui na nossa área da nutrição, é uma alimentação consciente, em que até podemos procurar o tal consolo, mas temos que ter algum grau de racionalidade do que é que estamos a consumir. Portanto, sim, mas se é todos os dias que eu vou precisar para me consolar determinados alimentos menos saudável. O iogurte à noite, o chocolate à noite, aquelas coisas todas, porque chega ao fim do dia, o dia se calhar foi mau e ir buscar isso. Quando é o iogurte não é mau, o problema é quando são outros alimentos muito mais que podem ser mais problemáticos. Sim, portanto, sim, eu acho que a alimentação pode ter aqui um papel e deve ter um papel do ponto de vista social e do ponto de vista emocional, mas eu diria que não se pode distanciar da racionalidade. E nós não podemos comer sem estar a pensar que estamos a comer. Quando estamos a trabalhar e de repente estamos a tirar, quando estamos, sim, tem que haver uma certa racionalidade à volta do processo. Deixei pelo meio mais de 20 questões que queria colocar, mas fica para a próxima. Professora, muito obrigada. Quando quiserem, já sabem. Muito obrigada. A alimentação é um dos fatores que contribuem para uma boa saúde digestiva. E uma alimentação bem equilibrada pode ser determinante para mudar o teu futuro. Não é fácil ter uma vida saudável quando à nossa volta muitas vezes tudo nos faz convites em sentido contrário. Nós sabemos. Mas há momentos em que tens que decidir o teu futuro e grande parte dele começa com aquilo que colocas no prato. Deixar de fumar é também um passo muito importante, assim como praticar exercício físico e uma vida ao ar livre. E dormir bem e o tempo suficiente é fundamental. Não adies estas determinações. E já sabes, se precisares de ajuda, contacta a PDI. Estamos cá para isso.